Nós podemos contar a história desses primeiros homens pré-históricos que chegaram aqui justamente neste lugar há 100 mil anos atrás. Os homens vinham para cá, sem dúvida atraídos por duas grandes cataratas que havia de cada lado, e eles deixaram nessas paredes a história da cultura deles, as tradições que eles tinham, aquilo que eles queriam passar de geração para geração. É a primeira escrita, vamos dizer, não é? Isso daí tinha para eles um significado. A palavra, né, na nossa história, na nossa cultura, é a palavra que organiza o caos. É da palavra que ele, seja energia, seja Deus, seja quem quiser acreditar, que organiza esse caos inicial. Mas primeiro é necessário que a palavra introduza a ordem. Quer dizer, faça-se a luz e a luz se fez. Façam-se as águas e as águas se fizeram. E até hoje é assim. A palavra sempre realiza o que ela anuncia. Nós vivemos num mundo de palavras. Nós estamos cercados dia e noite de palavras. Para onde quer que você olhe, por onde você ande, nas viagens, onde você for, você vai encontrar letreiros, você vai encontrar sinais, né, de que o homem fez da palavra toda a sua rota de vida. Esta palavra, ela está espalhada pelo mundo, pelo distante, mas está também presente junto do homem, dentro do homem, fazendo o homem. Uma parte do sangue que corre nas veias, nas artérias. Palavra. Com a literatura a gente começa a dar sentido às coisas, tudo tem sentido, né? Porque o mundo é um grande livro sem texto, né? E é um trabalho nosso, do homem, é legendar o mundo. Nós estamos aqui para legendar esse mundo, né? E na medida que você começa a legendar as coisas todas, você se torna mais atencioso, mais cuidadoso, menos preconceituoso, sabe? Mais preocupado com o sentido bonito das coisas. Isso tudo o livro pode fazer. Uma sociedade mais feliz. Ali as palavras e os tempos, poemas de todo ser, abrem diante de mim. Ali todo ser deseja transformar-se em palavra, e toda mudança pede para aprender de mim a falar. Bonito, né? A leitura, ela é um instrumento que mobiliza, sensibiliza, toca e dá um sentido para o ser humano, porque ele percebe que existe um mundo e que ele faz parte desse mundo. Consideramos a leitura como a mãe do conhecimento. E sendo ela a mãe do conhecimento, ela modela o caráter. Aprendi desde criança de que a literatura me faz cidadão, me faz compreender meus direitos, me faz entender o mundo que eu vivo, essa condição de você se impor enquanto pessoa, enquanto gente. A literatura ela tem um poder muito grande de estar transformando a realidade da vida das pessoas. Então ler para mim é uma questão de vida. Se eu lhe encontrar na rua, for a primeira pessoa que eu encontrar na rua, tome um livro de presente, leia. Leia mudar para melhor. Enquanto você não se conscientizar disso, você será escravo e não senhor de você próprio. E o meu pai, apesar de ser uma pessoa muito simples na época e praticamente semi-analfabeto, achou muito interessante a filha dele viver de livrinho na mão e resolveu se aprimorar também. Então serviu para dois lados, ele para melhorar e serviu porque ele se tornou um homem melhor, e a filha dele porque virou uma apaixonada traça de livros. Eu lia muito. A partir dos 20 anos eu não tive mais esse acesso visual à leitura.
A literatura, a leitura em si, elas te abrem um novo mundo, elas te abrem um horizonte e isso te dá um novo alento. Depois de tantas perdas, reencontrar a literatura para mim foi tudo. Essa busca da palavra nos livros, na literatura, isso, a meu ver, é fundamental, não só pelo lado apenas do imaginário, do íntimo, mas também profissionalmente. Através da leitura você chega uma hora em que há condições de trabalhar. Nós todos aqui, neste momento, estamos fazendo um trabalho em função de quê? Da palavra, da leitura, da literatura. Eu sou como um rio repleto de sonhos, às vezes risonho, às vezes sombrio. Nas noites de frio, para o peito esquentar, me ponho a cantar. E então minhas mágoas navegam nas águas que correm para o mar. A minha vida nunca foi muito fácil. Criei meus filhos sozinha, até que vim parar na cadeia porque, né, eu tinha que fazer alguma coisa para sustentar eles. Comecei a ler já aqui. Nisso eu fui entrando dentro dos livros, gostei de ler, então não tem como não ler. É uma curiosidade, né? O livro tá ali, aí vou ver o que ele tem dentro de bom. Quem é leitor nunca está sozinho. O livro é um grande amigo, um companheiro, porque o livro nos escuta muito. A relação entre o leitor e o livro é uma relação de escuta também. O texto literário escuta o que o leitor tem a dizer. Né? Eu contesto, eu converso com o texto, eu dialogo com o texto, eu me contraponho ao texto, né? Eu embarco no texto. E quando você descobre esse livro como companhia, né? Você viaja por lugares que você nunca imaginou. Esse livro concorre para isso, essa dimensão intensa que você guarda dentro de você e que o livro escuta você nessa viagem. O livro te conduz nessa viagem. O livro é um passaporte. Estar com os livros é uma coisa muito importante para mim, porque eu me sinto elevado, eu sinto o meu espírito como que voasse a outras plagas, a horizontes insondáveis até então. Então não tem como você ler um poema e não se imaginar estando apaixonada, não voltar no tempo. O que eu gosto da literatura é que ela não tem idade, né? Você vive vários personagens e você consegue viajar junto com aquele livro. Se tu tá mais romântico, primaveril, tu vai ler um bom romance. Se é no inverno, um dia chuvoso, nada melhor que um bom suspense. Se é um dia mais ameno, um dia triste, uma comédia. O livro tem que ser sentido, cheirado, aberto e lido. Com seus exemplos, ela nos faz pensar, refletir com mais intensidade sobre as coisas. Aquele que lê, né, tem uma capacidade de perceber mais longe. Eu construí muita coisa da minha vida a partir do que eu li, a partir do que eu percebi, dos exemplos que eu adquiri nessas leituras que eu fiz. Há uma simbiose, né, entre a literatura e o próprio leitor. O leitor ele se encontra dentro da obra. Às vezes os dois se misturam, né? Às vezes. Sim, se misturam assim, né? Por exemplo, romance, velho, assim que no colégio rola um pouquinho, assim, aí eu acho bem engraçado, né? Assim, acontece no colégio, eu lembro do livro. Seus olhos são os meus livros. Ah, que livro é melhor em que melhor se leia a página do amor. Flores são seus lábios onde há a mais bela flor, onde melhor se beba o bálsamo do amor. A literatura, ela desperta essa sensação mágica da viagem e ela tem uma ideia muito transformadora, né? Ela não permite que um leitor saia, né, do mesmo jeito que entrou na leitura. Ela faz com que o leitor ele tenha aquela capacidade de voar. Eu acho que o bom texto é aquele texto que encontra, que vai conversar com a fantasia do leitor. Essa fantasia que eu desconheço, que ninguém conhece. Porque a fantasia, por ela ser muito profunda, muito íntima, a gente não conta para ninguém. Então esse texto chega e incomoda a minha fantasia. Aí eu me torno leitor. A gente lê, a gente está num paraíso.
a gente está lendo, a gente vai pensando em outra coisa, em paraíso. Se você lê um livro de um surfista, por exemplo, você vai virar um surfista. Durante o período que você está lendo ali, acho que as sensações, as emoções que você experimenta é exatamente as sensações e as emoções daquele cara que, sei lá, mora no Arizona ou em qualquer outro lugar do mundo, assim, sabe? Os poemas são pássaros que nos chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. E olhas então estas tuas mãos vazias no maravilhado encanto de saberes, onde o alimento deles já estava em ti. Eles vão gostar, espero que gostem de ler que nem eu gosto, né? E a pessoa que me incentivou a ler, mesmo não sendo meus pais, gostavam muito de mim, eles me incentivaram a estudar bastante e gostar da leitura. E se não fosse por eles, eu não teria esse gosto da literatura que nem eu tenho hoje. Acho que não tem coisa melhor que literatura pra mim. Uma boa escola é aquela que informa bem o percurso que o homem fez no mundo e depois convida o aluno a recriar esse percurso. Então o livro didático ele está sempre informando os avanços que nós tivemos na humanidade, na ciência, na matemática, na geografia, na biologia, na química, na física. Mas a escola não pode se satisfazer com isso. A escola precisa também de convidar o aluno a fazer mais. E ele faz mais quando ele deixa a fantasia dele dar corpo às coisas. A minha principal missão como educador é despertar o amor pela leitura. Muito mais do que doutrinar com o que eu acredito, é que as pessoas elas tenham a capacidade de escolher as informações, né? Ter acesso a elas e poder escolher o que fazer no mundo. Que encontro no livro a ferramenta que transforma. Sem o livro não há transformação. Sem o livro e a leitura não há transformação, não há boa educação. Acho que a sua forma de ver o mundo com certeza muda. Cada vez que você lê um livro, parece que você ganha uma nova camada de visão, né? Minha família é muito louca, não adianta reclamar. Gosto dela sim, com a confusão de arrasar. É gostosa a mistura de italiano com alemão, português com afro, na minha casa só animação. A literatura, ela vem sempre com essa função de impulsionar o sujeito para deixar a fantasia vir à tona. Porque todo real que nos cerca antes passou pela fantasia de alguém. Todo real é uma fantasia que ganhou corpo. Nós podemos até achar que o mundo é uma fantasia de Deus. Todo real é isso. Há 100 e tantos anos atrás, voar era uma fantasia do Santos Dumont. Hoje, não é mais. Voar não é uma fantasia. Então é preciso que a educação também, né, paralelo ao livro didático, dê também o livro literário, que é esse livro que tem a fantasia, porque a literatura é feita de fantasia. A literatura não tem preconceito com nada. Tudo que eu penso, eu posso escrever. A fantasia não me pergunta se isso é real ou não. Tudo que eu quero é possível. E na medida que na educação esse livro literário começa a permear a escola, entrar na escola, ela está propondo um mundo novo, ela está dando coragem também ao leitor de deixar vir à tona a fantasia dele. E aí a gente tem uma transformação do mundo. Porque uma escola que só pensa na informação, ela não modifica em nada o mundo. Ela não contribui em nada para o mundo. A educação só contribui na medida em que ela deixa o sujeito realizar a fantasia dele. Aí alguma coisa nova acontece. Como é que existe no Brasil escola sem biblioteca, né? Não é possível alguém realizar uma proposta educacional sem uma biblioteca. Aí vira uma escola de adestramento, não é uma escola educativa. Tem uma biblioteca que o pessoal nós colocamos ali
né, da associação. Mas fica fechado de que é aberto. Quando a gente procura para pesquisar por exemplo, um trabalho, desenvolver qualquer coisa, está fechado. Tá fechado, porque só abre nas aulas. Aí nas férias é fechado, mas aí eu leio em casa. Toda escola tem um número de livros X que não são abertos por ninguém. Coisa triste. A gente procurou trazer essa biblioteca para a comunidade, para que todo mundo possa ter acesso, todos da comunidade possa vir usufruir do livro, da leitura, da literatura, por acharmos a literatura muito importante na vida das pessoas, principalmente na vida das crianças, que é o primeiro contato que elas têm com a literatura, o primeiro contato que elas têm com a leitura. Hoje, quando nós falamos de formação de leitores, nós não podemos, inclusive, falar só da escola, porque a escola não dá conta de ser a única responsável por isso. É preciso de uma sociedade toda estar mobilizada para formar leitor. Então, nós precisamos de animadores culturais, de professores leitores, de pais leitores, de mães leitoras. Por exemplo, eu acho até engraçado, às vezes eu me pego assim, quando minha filha, né, eu quero de alguma forma que ela se responsabilize, que ela tenha uma consequência de um ato que ela fez, ou desobedeceu, ou não fez o que devia. Aí eu digo, vai ler, filha, vai ler, lindo. Que eu percebo que aquilo não é ruim para ela pegar o livro e ler. Eu vejo que realmente o castigo ele não funciona, né? Na sociedade, o que funciona é o amor, é a leitura. Então a nossa missão é formar leitores, contribuir para a formação de leitores. E não, quer dizer, para você formar leitor criança, você tem que se cuidar do professor e do adulto. Isso é uma oportunidade que, no fundo, todos têm que ter. Isso é que a gente defende. Ninguém pede a criança para ver televisão. Ela vê, porque todos estão vendo. Se todos estivessem lendo, ela faria isso também. Então nós precisamos de uma sociedade inteira empenhada nisso. Não dá para julgar responsabilidade para determinados segmentos mais. Todo mundo é leitor.